Eu vou mostrar aqui o gerenciador de tarefas, inclusive já está funcionando a nova informação aqui do gerenciador de tarefas, agora com a última atualização, que antigamente aqui era medido, né, velocidade 3.000 MHz. Agora a Microsoft trocou e colocou aqui 3.000 megatransfers, que é uma informação mais precisa. Então bacana essa alteração aí. Já mostrei aqui no canal, mas se de repente você não viu, saiba que alterou isso aqui. Mas vamos lá, vamos para o que interessa aqui. Observe aqui que eu estou fazendo gravação com OBS, estou gravando em 4K, uma quantidade aí de kbps alta para dar uma qualidade muito boa ao vídeo, e ele está consumindo aqui 6,5 GB de memória RAM e estou com disponível aqui 24,4. Eu tenho 32 GB instalado aqui no meu computador. Vou te explicar para você entender de uma forma bem simples. O Windows, ele está utilizando aqui uma quantidade de memória, porque ele sabe que eu tenho bastante memória RAM, então ele está utilizando aqui 6 GB, 6,5. Vamos arredondar, 6 GB. Por quê? Porque ele viu que eu tenho 32, então ele pode usar para justamente me dar mais rapidez, mais desempenho, mais performance aqui no meu trabalho, naquilo que eu estou fazendo. Vamos supor que ao invés de 32, eu tivesse de repente 4 GB. Ele estaria usando 6,4? Não, porque nem tem. Ele estaria usando menos. Enfim, dentro da minha realidade de hardware que eu tenho, ele tentar deixar o serviço mais rápido possível mediante aquilo que eu tenho. E isso prova, pessoal, que nem sempre, tá? Você aqui ter em uso uma quantidade menor quer dizer que o teu Windows está trabalhando mais rápido. Aí vem, por que eu falo que esses programas que limpam a memória RAM, eles não servem para nada? Pelo contrário, eles atrapalham. Vou te dar um exemplo aqui prático. Vamos supor, o que as pessoas fazem que usam esses programas e acreditam nesse mito? A pessoa pega, aí abre o programinha para otimizar a memória e faz lá a otimização. E quando ela faz a otimização, esse valor aqui desce. E ela, opa! Ó, desceu o valor em uso, então meu Windows está mais rápido. Não, é o contrário, está mais lento. Por que acontece? Eu estou aqui com o OBS aberto, arquivos de cachê do OBS estão colocados na memória RAM, possibilitando que eu utilize o OBS de forma mais rápida, porque toda vez que eu faço aqui algum procedimento novo no programa, o programa ele não vai precisar buscar essas informações de cachê lá no SSD ou HD, se eu tiver HD, né? Não vai precisar isso. E todos nós sabemos que quando o computador, o sistema operacional, ele precisa pegar informações no HD ou no SSD ainda é um pouco mais rápido. O SSD é mais rápido do que o HD. Só que a memória RAM, ela é muito mais rápida do que o SSD, por exemplo. Então, quando isso aqui está um número maior, é porque existem arquivos em cachê dos programas que eu estou utilizando na memória RAM, possibilitando que eu use o programa, porque quando eu dou uma nova função, o programa ele vai funcionar mais rápido, porque essa informação, quando o sistema operacional for buscar essa informação, ele vai ter rapidez, porque essa informação está na memória RAM, que é muito mais rápida do que SSD, do que HD. Então, o que acontece quando eu uso o programinha para poder limpar, otimizar a memória RAM e automaticamente ela limpa esse cachê? Vai diminuir a quantidade aqui em uso? Vai, mas vai piorar a minha performance aqui no computador, porque se eu for fazer a utilização do programa, ao invés dele pegar as informações daquele comando que eu estou dando na memória RAM, que é muito mais rápida, ele vai buscar no SSD e quando pior ainda no cenário, que a pessoa tem HD, vai buscar no HD. Então aí fica tudo mais lento. Então, pessoal, isso é mito. Não é porque você tem menos uso aqui de memória RAM que o teu computador vai ficar mais rápido. É justamente ao contrário. O Windows ele usa isso de forma inteligente. Não é economizando a todo custo memória RAM que você vai ter uma performance melhor no teu sistema operacional. Pelo contrário, quando você deixa o Windows gerenciar, o Windows trabalhar de forma correta, mesmo que ele esteja usando mais memória RAM, ele vai fazer com que todas as operações que você esteja realizando vai funcionar melhor e mais rápido, entendeu? Porque essas informações elas estão armazenadas na memória RAM e não lá no SSD ou no HD. Por isso que aí está o maior erro. Diversos canais, sites que ficam apresentando o Windows modificados, que simplesmente a pessoa pega uma ISO do Windows, modifica toda, tira vários serviços, várias funcionalidades do Windows, fazendo com que isso aqui diminua o máximo possível. Mas ele está capando o sistema. Então isso não é interessante. O interessante é você utilizar o Windows do jeito que ele foi projetado para funcionar. Quando você
assim que você liga o computador, se você não estiver fazendo nada, quer dizer que o teu computador está em repouso. Ele não está rodando nada, não está rodando aplicação nenhuma. Então, geralmente, os caras se baseiam nisso aqui. Aqui eu liguei, não tô usando nada, abri o gerenciador e está consumindo tanto aqui, está consumindo 3, alguma coisa, está consumindo 4, alguma coisa, é muito. Entenda, né? Se você tiver 32 GB, esse consumo às vezes pode ser de 8 a 10 GB, porque quanto mais memória você tem aqui instalada, mais arquivos do sistema o Windows ele usa para justamente otimizar o sistema operacional, enfim, para você ter uma melhor performance quando você for usar o sistema operacional. E obviamente que se você tem menos memória RAM, você vai ter um menor consumo aqui, porque o Windows entende que você tem pouca memória RAM, então ele não vai poder usar tudo que ele usaria se você tivesse mais memória RAM. Obviamente que se você tem apenas 4 GB de RAM, obviamente que você não vai ter um milagre, tá? De forma alguma. Se você tem apenas 4 GB de RAM, você tem que entender as limitações de hardware que você tem. Exemplo, você não vai poder trabalhar com várias coisas abertas, porque, obviamente, rapidamente esse uso aqui ele vai aumentar mediante a proporção, né, que o Windows ele vai entender ali para conseguir fazer funcionar, mas chega um ponto que a limitação acaba, né? Aí é onde o Windows ele vai recorrer àquela memória virtual lá do arquivo de paginação para poder justamente usar a memória do teu armazenamento HD ou SSD para ajudar a falta de memória RAM que você tem. Isso ajuda um pouco? Ajuda, mas é muito mais lento, entende? Então é interessante mesmo, pessoal, se vocês pensam, poxa, eu tenho 4 GB de RAM e eu quero melhorar de fato de verdade o desempenho da minha máquina, então pense em fazer upgrade, colocar mais memória RAM. Os dois melhores upgrades que você pode estar realizando na tua máquina para melhor performance, primeiro, se você tem HD, urgentemente trocar por um SSD, que é infinitamente mais rápido e melhor do que HD. Mas o meu HD vai ficar perdido? Não. Se você quiser, use para armazenamento, mas fazer a instalação do sistema operacional, instalar programas, dê preferência a fazer isso no SSD, principalmente o sistema operacional. O Windows vai reiniciar mais rápido, vai desligar mais rápido, vai funcionar melhor, vai acessar as coisas com mais rapidez e tudo mais. E o outro grande upgrade que você pode fazer é acrescentar memória RAM. Eu estou com um módulo de 4, meu computador, vamos supor que a pessoa tem um computador mais antigo e a placa-mãe dela suporte só 8 GB. Mesmo assim, você tem 4. Então você comprando um outro módulo de memória e procure comprar igual, né? Às vezes é difícil de achar, mas igual, mesma marca, frequência, para não ter incompatibilidade. Então você colocando mais esse módulo ali, primeiro, você vai ter, ao invés de 4, você vai ter 8. E segundo, quando você bota 2, você vai ter o Dual Channel ativado, que aumenta a largura de banda, fazendo com que isso seja muito mais rápido, muito melhor funcionando aí para você.